dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao canal Futebol Central, que fez vários vídeos bons nos últimos tempos. Esse cara é uma das promessas aí do YouTube na questão esportiva, porque os vídeos que ele faz é diferenciado. E ele soltou um vídeo que quando ele lançou eu parei tudo que eu tava fazendo pra começar a gravar aqui pra vocês, porque o tema do vídeo, provando que o Varmengo é o time mais ajudado pela arbitragem. Quem diria o Flamengo ajudado pela arbitragem, né? Todo ano a mesma coisa. E hoje em dia eles não têm nem mais vergonha de roubar, eles roubam na cara dura. Eles até estranham quando terminam o jogo e não roubam pra eles. É como eu digo, né? Isso começou em 1980, quando o Roberto Marinho e a Rede Globo começaram a meter a mão no futebol brasileiro e ajudar o Flamengo, né? Eu digo há muito tempo, o Flamengo é a SAF mais antiga do Brasil, tem a Rede Globo como dona desde 1980. E sem mais enrolações, simbora lá reagir. Provando que o Flamengo é o time mais ajudado pela arbitragem. Tinha que ter botado Varmengo, né? Se por um lado existem alguns times que são extremamente azarados no futebol brasileiro, a exemplo do Botafogo, do Internacional e do Santos, clubes que eu já fiz vídeo analisando os azares aqui no canal e que eu vou deixar... Eu reagi ao do Botafogo e o do Inter, muito bom, top de linha. Eu quero reagir ao do Santos, mas quando eu vi esse daqui do Varmengo, eu tive que pular o do Santos para reagir ao do Varmengo. Aqui no card e na descrição para você conferir. Por outro lado, existem aqueles times, aqueles times que têm uma sorte, mas uma sorte que eu vou te contar, olha. E antes de começar a me xingar aqui nos comentários ou no direct da minha avó no Instagram, fica até o final do vídeo, que eu serei bem franco e prometo que não vou ferir o ego de nenhum torcedor aqui, tá bem? Então, só pra relembrar, ajeita a tua postura de camarão curvado da tela e... Ele falou isso no outro vídeo também. Eu senti esse mesmo camarão curvado. Mas, cara, é muito bom. As edições dele, o jeito que ele narra o vídeo, top demais. E vem conferir comigo por que o Flamengo é ajudado pela arbitragem ou se ele realmente é ajudado. Nessa semana pela Copa do Brasil, o Flamengo eliminou o Palmeiras na fase das oitavas de final e, para variar, duas coisas aconteceram. O Flamengo passou tendo havido um lance bem polêmico e, novamente, quando acontecem situações assim, já apareceram fiscais de arbitragem por toda a internet e comentaristas estilos tia do Zap, que sempre lembram e trazem à tona o seguinte: olha lá, de novo esses urubus sendo ajudados pela arbitragem, é sempre isso. Inclusive eu sou um deles aqui. Mas calma lá. Hoje eu vou mostrar que tá todo mundo certo, e muito certo, mas errado também ao mesmo tempo. Então bora lá? Primeiramente, nada mais justo do que pontuar as ajudas mais escancaradas ao Flamengo. Eu peguei só aquelas que eu lembrei na hora de roteirizar o vídeo, e claro, se tiver mais alguma, comenta aí embaixo. Versus o Atlético Mineiro na Libertadores de 1981. Já começamos com talvez um dos maiores roubos da história do futebol, se não é o maior, né? A pior de todas. Jogo no Serra Dourada, com um gramado tão lindo quanto o Frank. E o principal jogador do Galo, Reinaldo, é expulso aos 33 minutos após uma entrada forte. Mas assim, forte, mais ou menos. O goleiro do Atlético vai reclamar com o ídolo flamenguista, quis dizer, o árbitro José Roberto Duarte, e tirou muita onda, velho. Tirou muita onda. Tá de nota 10 no futebol central. A partir daí tem só confusão, que gera mais 13 expulsões dos jogadores atleticanos em campo. O jogo recomeça com 7 jogadores do Atlético contra 11 do Fla. E dá mais alguns minutos e o juiz inventa mais uma expulsão por Atlético, o que faz o jogo terminar por WO, pois não se pode ter 6 jogadores em campo. A partir daí, foi só a ladeira abaixo. Contra o Grêmio em 1982... Teve contra o Galo também no Brasileirão de 80, um ano antes. Meteram a mão no Galo também. Na final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vencia por 1-0, quando o jogador Andrade meteu a mãozona na bola e tirou o gol que seria o empate gremista, no estilo Soares Copa do Mundo de 2010. Contra o Botafogo... Eu sou colorado, mas eu admito, o Flamengo passou o garfo no Grêmio também, roubou o Brasileirão do Grêmio. Carioca de 1989, no último lance da partida, Paulinho Criciúma marca o gol do Fogão, mas... o juiz simplesmente apita antes da bola entrar e encerra o jogo. Não creio nisso. Pelo amor de Deus. Nossa, o cara é muito sujo. Pulando para o século XXI, na final do estadual de 2007, de novo contra o Botafogo. Vai Botafogo aí de novo. O atacante Dodô marcou um gol aos 44 minutos do segundo tempo e o árbitro
inventou um impedimento que simplesmente não existia. No Brasileirão de 2011, turno e retorno entre Vasco e Flamengo. E detalhe, o mesmo árbitro. No primeiro turno, pênalti não marcado de Léo Moura em cima de Bernardo. E no retorno, na última rodada, mais um pênalti que não deram em cima do Diego Souza. Eu, pra mim, entendo que esse último lance aí, eles combinaram antes da partida que iam trocar a camisa, porque não é possível que o juiz não marcou algo assim. Contra a Portuguesa em 2013, última rodada do Brasileirão. Há quem interprete que aqui o dono do tapetão foi o Fluminense. Mas, fato é que antes de começar... Tem um vídeo aqui no canal que comprova que foi o Flamengo que foi o beneficiado, o dirigente do Flamengo confirma que foi o Flamengo que foi ajudado pela Portuguesa, eles estavam na reunião. Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, vou deixar um card no final, vocês dão uma olhada. A tabela se encontrava assim, dessa maneira que você está vendo aí. Terminou e o Fluminense foi rebaixado junto com o Vasco. Olha, eu tô achando que o Vasco tá merecendo um vídeo só dele sobre azar também. O Flamengo aqui escalou um jogador irregular, o André Santos, e perdeu 4 pontos, o que o rebaixava. Mas deram um jeito de encontrar outros jogadores irregulares no campeonato e encontraram o da Portuguesa, o famoso Everton, que também perdeu 4 pontos e foi rebaixada. Olha, aqui... Eles venderam a vaga na Série A, os dirigentes, o presidente da época, né? Ficaram com o dinheiro, nem aí pro clube. Essa eu vou ter que concordar com os flamenguistas. Se tá errado, cara, tá errado pra Lusa também, pô. Seria muito mais coisa do Fluminense aqui, mas vamos deixar isso pra um próximo vídeo. Não é o Fluminense, não. Tem um vídeo aqui no canal, o dirigente do Flamengo comprova que foi o Flamengo, foi ajudado, teve uma reunião pra salvar o Flamengo da Série B. O Vasco, no Carioca de 2014... foi, em dose dupla. Na fase de grupos, não deram um gol de falta. O árbitro ali, mais parado que Saci de patinete, mais perdido que o Yuri Alberto no Corinthians. E na final do Carioca, fim do jogo, gol irregular do gigante Márcio Araújo, que estava quase fora do campo de tão adiantado, mas que foi validado, obviamente. Brasileirão de 2014, gol totalmente irregular do Wallace em jogo contra o Corinthians. Mas contra o Corinthians... roubar o Corinthians não é pra qualquer um. O Corinthians é dívida histórica já. No jogo dos dois, o melhor se fazer é torcer pro juiz mesmo. Contra o Inter, no Brasileirão de 2020, reta final. Que dor, cara. Que dor. Não gosto de lembrar isso aí. Confronto direto entre as equipes e... expulsão do Rodinei em lance que nem os jogadores do Flamengo entenderam. Depois, na última rodada, nem falo nada. O Corinthians que ajudou o Flamengo... meteram o garfo no Inter em 2020. E o Corinthians ainda ajudou o Flamengo, né? Tá louco. Pensei que eles eram rival, mas eu já vi várias coisas que Corinthians e Flamengo são um clube irmão. É bem dizer a SAF da Globo do Rio de Janeiro e a SAF da Globo de São Paulo. Flamengo agora. E eu falei melhor no vídeo de azares só do Inter. Confere lá então. De novo... contra o Corinthians em 2022 agora, pela final da Copa do Brasil. Lance que, cara, foi totalmente pênalti pro Timão, mas né, o árbitro não marcou porque ficou confuso em quem ia ajudar nesse jogo. 2024, primeira rodada do Brasileirão contra o Atlético Goianiense. O ADM do Atlético tava já a pé da vida essas horas. Imagina no primeiro tempo botou o right ali. O cara ficou doido. O ADM do Atlético ali, ó. Tava já... imagina do primeiro tempo. O cara do Atlético Goianiense tirou uma onda aí. Pé da vida essas horas. E o juiz marca um pênalti totalmente interpretativo nos acréscimos do segundo tempo. Acontece que o juiz interpretou que o Flamengo estava precisando de um gol naquela hora, né? Bom, mas agora extra-campo. Todo mundo sabe que sempre houve rumores de que o Flamengo sempre foi ajudado pela mídia, pelo governo, com a Petrobras, com a Lubrax. Isso o Neto falava até bastante. Mas isso é que nem calvície aos 30. Não dá pra evitar e ficar negando que não existe. Porém, e agora sendo um pouco mais pé no chão, eu interpreto que isso aí tem a ver com a influência do time no país e também na economia. Mas peraí, deixe-me explicar. Se pegarmos historicamente, durante as décadas em que o rádio era o principal meio de comunicação do Brasil, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro era a única emissora de rádio de alcance nacional. Além disso, o Rio era a então capital do país e principal centro de propagador de preferências e costumes, e o futebol obviamente não era diferente. Dessa forma, principalmente no norte e no nordeste do país, as pessoas ouviam a transmissão dos jogos dos times cariocas. Como o Flamengo era o time de maior torcida no Rio, isso acabou se reproduzindo também nesses estados. E isso influencia até hoje na explicação do porquê o Flamengo tem a maior torcida do país, ainda mais pensando o seguinte, cara, eu já viajei para Rondônia e simplesmente não tem time competitivo bastante por lá. Imagina o cara que gosta de ver um futezinho, de jogar com os amigos ali, e só tem time de pouca expressão para ele torcer.
O Flamengo era e ainda é a principal torcida. Tem de outros clubes, claro, mas o foco era e sempre foi no Flamengo. Então, a importância do Flamengo para o futebol brasileiro é enorme. Tanto que é assim, os caras enchem o jogo de Campeonato Carioca, de 10º. Dá muito mais dinheiro para a Rede Globo e para as pessoas que estão trabalhando no futebol. O Flamengo campeão para eles é muito mais lucrativo. E no mundo que a gente vive, o que vale é o dinheiro. Então eles vão ajudar o máximo para o Flamengo ser campeão. É mais dinheiro para todo mundo. Eles só querem saber de dinheiro. A terceira rodada do Brasileirão contra o América Mineiro às 7 horas da noite numa terça, sabe? Então, tipo, dinheiro segue o dinheiro sempre. Mas para quem ficou até aqui e para os torcedores do Flamengo que ainda não me xingaram ou que xingaram, agora poderão retirar os seus comentários. Pois eu separei algumas vezes aqui, recentes, em que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem de forma descarada também. Na mesma final do Carioca de 2014, em que teve aquele lance polêmico do gol do Márcio Araújo, o que muita gente não lembra nesse jogo é que a partida teve muitos lances polêmicos contra o Flamengo. No principal deles, houve uma falta sobre o goleiro Felipe no lance do gol do Vasco. No Brasileirão de 2015, o Flamengo visitou o Palmeiras em São Paulo e sofreu com 2 erros claros da arbitragem. Quando o jogo ainda estava 0-0, o lateral Pará foi atingido na área e o pênalti não foi marcado. Após o Palmeiras abrir o placar, o Guerreiro também foi lançado na área e derrubado pelo goleiro Fernando Praz e o juiz não marcou nada em ambos os lances. Brasileirão de 2018, vitória contra Flamengo. Pênalti e expulsão absurdos em Salvador. O Flamengo vencia por 1-0 quando aos 9 minutos, após um bate-rebate na área, um chute acerta Everton Ribeiro em cima da linha. A bola bateu no rosto do atacante, mas a arbitragem entendeu que ele cortou com a mão. Pênalti e cartão vermelho pro jogador rubro-negro. Na Libertadores de 2018. Mas quando o Flamengo foi prejudicado, tipo ali contra o Vitória, é um jogo que não valia nada pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo nunca foi prejudicado por um time de fora do eixo e um jogo crucial resolvendo títulos. Nunca, nunca. E quando foi roubado foi por time do eixo. Entre eles a roubalheira acontece. Quem tiver mais força política vai roubar. Estreou empatando em 2-2 contra o River. Na Libertadores eles roubam por Boca, por River, por Olímpia. Depende quem tiver mais influência no momento lá. Mas os brasileiros também têm influência, principalmente antigamente, né, em 1981. No estádio Newton Santos. O árbitro cometeu 2 erros que prejudicaram muito o rubro-negro. O primeiro foi a não marcação de um pênalti e o segundo foi um impedimento no primeiro gol argentino. No Brasileirão... Todo brasileiro é roubado contra River e Boca, sem exceção. 2019, o Corinthians recebeu o Flamengo e quase saiu com a vitória. Num lance entre o Berril e o Wagner Love na área rubro-negra, o corintiano tropeçou na própria perna e o juiz deu pênalti. E por fim, em 2020, na Recopa Sul-Americana, o Flamengo foi até o Equador em fevereiro para disputar a partida de ida contra o Independiente del Valle. A arbitragem foi bem mal e prejudicou o rubro-negro e impediu que ele retornasse com uma vitória. O Flamengo, que vencia por 2-1 quando a marcação de um pênalti no final, permitiu que o Del Valle chegasse ao empate. Por fim, o que eu quero trazer de conclusão é que um internauta respondeu sobre se o pessoal achava que o Flamengo era prejudicado pela arbitragem. E o nosso querido Rogério lançou a braba. De um modo geral, estatisticamente, todos os clubes são ajudados e prejudicados pela arbitragem. O que precisamos analisar são erros e acertos em jogos decisivos. Verdade, é sempre os mesmos que são beneficiados. Time do eixo. Tu não vai achar um time de fora do eixo que foi campeão num jogo decisivo com ajuda de arbitragem. Tu vai até achar ajuda time de fora do eixo, tipo Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, que foram ajudados em uma partida ou outra, que teve erro a favor, né? Mas nunca decidindo o título. É sempre o time do eixo que ganha o título com erro a favor, né? Nunca é para um time fora do eixo. Tinha que ser colorado. É o povo mais lustro da internet. E assim, vamos concordar. Ajuda e prejuízo com a arbitragem tem toda hora e para todo lado. Mas a questão é que, em alguns casos, especialmente jogos decisivos, os erros ficam muito escancarados para alguns lados. Com o Corinthians, por exemplo, também é assim. E, de certa forma, a explicação também é parecida com a do Flamengo, em tamanho de torcida, influência, dentre outros. Se quiserem que eu faça um vídeo só do Corinthians, comentem bastante aí, que eu preparo para os próximos dias. Eu acho que isso determina a grandeza do Flamengo? Não, pelo contrário. Em muitos lances, o Flamengo não tem nada a ver com o que o árbitro errou ou não. E digo mais, acho que vai ser o primeiro time brasileiro a conquistar a 4ª Libertadores. Mas vamos ver. Se eu deixei alguma coisa de fora, comenta aí. Se também tu não concorda com nada que eu falei, ou concorda que tudo, pode falar aí de boa. Vamos ser totalmente democráticos e acredito que seja isso.
Gurizada, pra mim o Flamengo é o time mais sujo que tem no Brasil, junto com o Corinthians. Eles são sujeira mesmo, um time ladrão mesmo. A instituição, né? Eu não falo os torcedores quando falo ladrão, né? A instituição, eles foram forjados no apito, Corinthians e Flamengo, mais da metade dos títulos que eles têm foi roubado. Sem ajuda pra eles é mais difícil, por isso que eles acham estranho quando um time de fora do eixo é campeão aqui no Brasil, na América, porque eles, como é que pode eles conquistar? Nós não conseguimos, a gente tem que ganhar, tem que ter ajuda. A mim, desde 2005, quando eu tive contato com o roubo do futebol, né, eu já vi a sujeirada que é pros times do eixo. Por isso que eu acho que tinha que separar. Eu não queria mais jogar com esses times aí. Tá louco, é muita sujeira. Mas eu, como colorado, também como torcedor do Galo agora, né, durmo de cabeça tranquila. Eu não preciso ganhar título com a ajuda de arbitragem. Eu prefiro perder do que ganhar roubado. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!